Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Teoria do Medalhão, de Machado de Assis. Fecha a porta, fala baixinho, porque vamos ouvir conselhos de um pai para um filho, que eu vou traduzir assim, vou fazer uma paráfrase. Ser vulgar e comum, mas grande e invejável. Será que a gente não tinha que falar o que é um medalhão antes de começar o conto? É aquele figurão, assim, que parece que sabe que é inteligente, mas não tem nenhuma substância no conhecimento que ele tem. No final a gente volta a falar mais sobre isso. Boa leitura. Teoria do Medalhão, de Machado de Assis. Diálogo. Estás com sono? Não, senhor? Nem eu. Conversemos um pouco. Abre a janela. Que horas são? 11. Saiu o último conviva do nosso modesto jantar. Com que, meu Peralta, chegaste aos teus 21 anos. Há 21 anos, no dia 5 de agosto de 1854, vinhas tu à luz, um pirralho de nada. Estás homem, longos bigodes, alguns namoros. Papai, não te ponhas com denguices e falemos como dois amigos sérios. Fecha aquela porta. Vou dizer-te coisas importantes. Senta-te e conversemos. 21 anos, algumas apólices, um diploma. Podes entrar no parlamento, na magistratura, na imprensa, na lavoura, na indústria, no comércio, nas letras ou nas artes. Há infinitas carreiras diante de ti. 21 anos, meu rapaz, formam apenas a primeira sílaba do nosso destino. Os mesmos Pitt e Napoleão, apesar de precoces, não foram tudo aos 21 anos. Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande e ilustre, ou pelo menos notável, que te levantes acima da obscuridade comum. A vida, Janjão, é uma enorme loteria. Os prêmios são poucos, os malogrados inúmeros, e com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outra. Isto é a vida. Não há planger nem imprecar, mas aceitar as coisas integralmente com seus ônus e percalços, glórias e desdouros, e ir por diante. Sim, senhor. Entretanto, assim como é de boa economia aguardar um pão para a velhice, assim também é de boa prática social acautelar um ofício para a hipótese de que os outros falhem ou não indenizem suficientemente o esforço da nossa ambição. É isto que te aconselho hoje, dia da tua maioridade. Creia que lhe agradeço, mas que ofício, não me dirá? Nenhum me parece mais útil e cabido que o de medalhão. Ser medalhão foi o sonho da minha mocidade. Faltaram-me, porém, as instruções de um pai, e acabo, como vês, sem outra consolação e relevo moral, além das esperanças que deposito em ti. Ouve-me bem, meu querido filho, ouve-me e entende. És moço. Tens naturalmente o ardor, a exuberância, os improvisos da idade. Não os rejeites, mas modera-os de modo que, aos 45 anos, possas entrar francamente no regime do aprumo e do compasso. O sábio que disse, a gravidade é um mistério do corpo, definiu a compostura do medalhão. Não confundas essa gravidade com aquela outra que, embora resida no aspecto, é um puro reflexo ou emanação do espírito. Essa é a do corpo, tão somente do corpo, um sinal da natureza ou um jeito da vida. Quanto à idade de 45 anos, é verdade, por que 45 anos? Não é, como pode supor, um limite arbitrário, filho do puro capricho. É a data normal do fenômeno. Geralmente, o verdadeiro medalhão começa a manifestar-se entre os 45 e 50, conquanto alguns exemplos se deem entre os 55 e os 60. Mas estes são raros.
Aos também de 40 anos e outros mais precoces de 35 e de 30. Não são, todavia, vulgares. Não falo dos de 25 anos. Esse madrugar é privilégio do gênio. Entendo. Venhamos ao principal. Uma vez entrado na carreira, deves pôr todo o cuidado nas ideias que houveres de nutrir para uso alheio e próprio. O melhor será não as ter absolutamente, coisa que entenderás bem, imaginando, por exemplo, um grande defraudado do uso de um braço. Ele pode, por um milagre de artifício, dissimular o defeito aos olhos da plateia. Mas era muito melhor dispor dos dois. O mesmo se dá com as ideias. Pode-se, com violência, abafá-las, escondê-las até a morte. Mas nem essa habilidade é comum, nem tão constante esforço conviria ao exercício da vida. Mas quem lhe diz que eu... Tu, meu filho, se me não engano, pareces dotado da perfeita inópia mental, conveniente ao uso deste nobre ofício. Não me refiro tanto à fidelidade com que repetes numa sala as opiniões ouvidas numa esquina, e vice-versa, porque esse fato, posto indique certa carência de ideias, ainda assim pode não passar de uma traição da memória. Não. Refiro-me ao gesto correto e perfilado com que usas expender francamente as tuas simpatias ou antipatias acerca do corte de um colete, das dimensões de um chapéu, do ranger ou calar das botas novas. Eis aí um sintoma eloquente, eis aí uma esperança. No entanto, podendo acontecer que, com a idade, venhas a ser afligido de algumas ideias próprias, urge aparelhar fortemente o espírito. As ideias são de sua natureza espontâneas e súbitas. Por mais que as sofremos, elas irrompem e precipitam-se. Daí a certeza com que o vulgo, cujo faro é extremamente delicado, distingue o medalhão completo do medalhão incompleto. Creio que assim seja, mas um tal obstáculo é invencível. Não é? Há um meio? É lançar mão de um regime debilitante, ler compêndios de retórica, ouvir certos discursos, etc. O voltarete, o dominó e o uísque são remédios aprovados. O uísque tem até a rara vantagem de acostumar ao silêncio, que é a forma mais acentuada da circunspeção. Não digo mesmo da natação, da equitação e da ginástica, embora elas façam repousar o cérebro. Mas por isso mesmo que o fazem repousar, restituem-lhe as forças e a atividade perdidas. O bilhar é excelente. Como assim, se também é um exercício corporal? Não digo que não, mas há coisas em que a observação desmente a teoria. Se te aconselho excepcionalmente o bilhar, é porque as estatísticas mais escrupulosas mostram que 3/4 dos habituados do taco partilham as opiniões do mesmo taco. O passeio nas ruas, mormente nas de recreio, a parada é utilíssima, com a condição de não andares desacompanhado, porque a solidão é oficina de ideias, e o espírito deixado a si mesmo, embora no meio da multidão, pode adquirir uma tal ou qual atividade. Mas e se eu não tiver à mão um amigo apto e disposto a ir comigo? Não faz mal. Tens o valente recurso de mesclar-te aos pasmatórios em que toda a poeira da solidão se dissipa. As livrarias, ou por causa da atmosfera do lugar, ou por qualquer outra razão que me escapa, não são propícias ao nosso fim. E, não obstante, há grande conveniência em entrar por elas. De quando em quando, não digo as ocultas, mas as escâncaras. Podes resolver a dificuldade de um modo simples. Vai ali falar do boato do dia, da anedota da semana, de um contrabando, de uma calúnia, de um cometa, de qualquer coisa, quando não prefiras interrogar diretamente os leitores habituais das belas crônicas de Mazad. 75% desses estimáveis cavalheiros repetir-te-ão as mesmas opiniões, e uma tal monotonia é grandemente saudável. Com este regime, durante 8, 10, 18 meses, suponhamos 2 anos,
Reduzes o intelecto, por mais pródigo que seja, à sobriedade, à disciplina, ao equilíbrio comum. Não trato do vocabulário, porque ele está subentendido no uso das ideias. Há de ser naturalmente simples, tíbio, apoucado, sem notas vermelhas, sem cores de clarim. Isso é o diabo. Não poder adornar o estilo de quando em quando? Podes empregar umas quantas figuras expressivas. A hidra de Lerna, por exemplo, a cabeça de Medusa, o tonel de Danaides, as asas de Ícaro e outras que românticos, clássicos e realistas empregam sem desar, quando precisam delas. Sentenças latinas, ditos históricos, versos célebres, brocados jurídicos, máximas. É de bom aviso trazê-las contigo para os discursos de sobremesa, de felicitação ou de agradecimento. Caveam consulis é um excelente fecho de artigo político. O mesmo direi do si vis pacem parabellum. Alguns costumam renovar o sabor de uma citação intercalando-a numa frase nova, original e bela. Mas não te aconselho esse artifício. Seria desnaturar-lhe as graças vetustas. Melhor do que tudo isso, porém, que afinal não passa de mero adorno, são as frases feitas, as locuções convencionais, as fórmulas consagradas pelos anos, incrustadas na memória individual e pública. Essas fórmulas têm a vantagem de não obrigar os outros a um esforço inútil. Não as relaciono agora, mas falo-ei por escrito. De resto, o mesmo ofício te irá ensinando os elementos dessa arte difícil de pensar o pensado. Quanto à inutilidade de um tal sistema, basta figurar uma hipótese. Faz-se uma lei, executa-se, não produz efeito, subsiste o mal. Eis aí uma questão que pode aguçar as curiosidades vadias, dar ensejo a um inquérito pedantesco, a uma coleta fastidiosa de documentos e observações, análise das causas prováveis, causas certas, causas possíveis, um estudo infinito das aptidões do sujeito reformado, da natureza do mal, da manipulação do remédio, das circunstâncias da aplicação. Matéria, enfim, para todo um andaime de palavras, conceitos e desvarios. Tu poupas aos teus semelhantes todo esse imenso aranzel, tu dizes simplesmente, antes das leis reformemos os costumes. E esta frase sintética, transparente, límpida, tirada ao pecúlio comum, resolve mais depressa o problema, entra pelos espíritos como um jorro súbito de sol. Vejo por aí que vosmecê condena toda e qualquer aplicação de processos modernos. Entendamo-nos, condeno a aplicação, louvo a denominação. O mesmo direi de toda a recente terminologia científica. Deves decorá-la. Conquanto o rasgo peculiar do medalhão seja uma certa atitude de Deus término, e as ciências sejam obra do movimento humano como tens de ser medalhão mais tarde, convém tomar as armas do teu tempo. E de duas uma, ou elas estarão usadas e divulgadas daqui a 30 anos, ou conservar-se-ão novas. No primeiro caso, pertencem-te de foro próprio. No segundo, podes ter a coquetice de as trazer para mostrar que também és pintor. De outiva, com o tempo irás sabendo a que leis, casos e fenômenos responde toda essa terminologia, porque o método de interrogar os próprios mestres e oficiais da ciência nos seus livros, estudos e memórias, além de tedioso e cansativo, traz o perigo de inocular ideias novas, e é radicalmente falso. Acresce que, no dia em que viesses a senhorar-te do espírito daquelas leis e fórmulas, serias provavelmente levado a empregá-las com um tal ou qual comedimento, como a costureira, esperta e afreguesada, que, segundo um poeta clássico, quanto mais pano tem, mais poupa o corte, menos monte alardeia de retalhos. E este fenômeno, tratando-se de um medalhão, é que não seria científico. Upa, que a profissão é difícil! E ainda não chegamos ao cabo. Vamos a ele.
Não te falei ainda dos benefícios da publicidade. A publicidade é uma dona loureira e senhoril que tu deves requestar à força de pequenos mimos, confeitos, almofadinhas, coisas miúdas que antes exprimem a constância do afeto do que o atrevimento e a ambição. Que Dom Quixote solicite os favores dela mediante ações heróicas ou custosas é um cestro próprio desse ilustre lunático. O verdadeiro medalhão tem outra política. Longe de inventar um tratado científico da criação dos carneiros, compra um carneiro e dá-os aos amigos sob a forma de um jantar, cuja notícia não pode ser indiferente aos seus concidadãos. Uma notícia tras outra, 5, 10, 20 vezes, põe o teu nome ante os olhos do mundo. Comissões ou deputações para felicitar um agraciado, um benemérito, um forasteiro, têm singulares merecimentos, e assim as irmandades e associações diversas, sejam mitológicas, cinegéticas ou coreográficas. Os sucessos de certa ordem, embora de pouca monta, podem ser trazidos a lume, contanto que ponham em relevo a tua pessoa. Explico-me. Se caíres de um carro, sem outro dano além do susto, é útil mandá-lo dizer aos quatro ventos, não pelo fato em si, que é insignificante, mas pelo efeito de recordar um nome caro às afeições gerais. Percebeste? Percebi. Essa é publicidade constante, barata, fácil, de todos os dias. Mas há outra. Qualquer que seja a teoria das artes, é fora de dúvida que o sentimento da família, a amizade pessoal e a estima pública instigam a reprodução das feições de um homem amado ou benemérito. Nada obsta que sejas objeto de uma tal distinção, principalmente se a sagacidade dos amigos não achar em ti repugnância. Em semelhante caso, não só as regras da mais vulgar polidez mandam aceitar o retrato ou o busto, como seria desusado impedir que os amigos o expusessem em qualquer casa pública. Dessa maneira, o nome fica ligado à pessoa. Os que houverem lido o teu recente discurso, suponhamos, na sessão inaugural da União dos Cabeleireiros, reconhecerão na compostura das feições o autor dessa obra grave, em que a alavanca do progresso e o suor do trabalho vencem as falseziantes da miséria. No caso de que uma comissão te leve à casa o retrato, deves agradecer-lhe o obséquio com um discurso cheio de gratidão e um copo d'água. É uso antigo, razoável e honesto. Convidarás então os melhores amigos, os parentes e, se for possível, uma ou duas pessoas de representação. Mas, se esse dia é um dia de glória ou regozijo, não vejo que possas, decentemente, recusar um lugar à mesa aos repórteres dos jornais. Em todo caso, se as obrigações desses cidadãos os retiverem noutra parte, podes ajudá-los de certa maneira, redigindo tu mesmo a notícia da festa. E dado que por um tal ou qual escrúpulo, aliás, desculpável, não queiras com a própria mão anexar ao teu nome os qualificativos dignos dele, incumbe a notícia a algum amigo ou parente. Digo-lhe que o que vosmecê me ensina não é nada fácil. Nem eu te digo outra coisa, é difícil. Come tempo, muito tempo, leva anos, paciência, trabalho, e felizes os que chegam a entrar na terra prometida. Os que lá não penetram, engole-os a obscuridade. Mas os que triunfam, e tu triunfarás, creme. Verás cair as muralhas de Jericó ao som das trompas sagradas. Só então poderás dizer que estás fixado. Começa nesse dia a tua fase de ornamento indispensável, de figura obrigada, de rótulo. Acabou-se a necessidade de farejar ocasiões, comissões, irmandades. Elas virão ter contigo com o seu ar pesadão e cru, de substantivos desadjetivados. E tu serás o adjetivo dessas orações opacas, o odorífero das flores, o anelado dos céus, o prestimoso dos cidadãos, o noticioso e suculento dos relatórios.
E ser isso é o principal, porque o adjetivo é a alma do idioma, a sua porção idealista e metafísica. O substantivo é a realidade nua e crua, é o naturalismo do vocabulário. E parece-lhe que todo esse ofício é apenas um sobressalente para os déficits da vida? De certo, não fica excluída nenhuma outra atividade, nem política. Nem política. Toda a questão é não infringir as regras e obrigações capitais. Podes pertencer a qualquer partido, liberal ou conservador, republicano ou ultramontano, com a cláusula única de não ligar nenhuma ideia especial a esses vocábulos e reconhecer-lhe somente a utilidade do cibolé bíblico. Se for ao parlamento, posso ocupar a tribuna? Podes e deves, é um modo de convocar a atenção pública. Quanto à matéria dos discursos, tens a escolha, ou os negócios miúdos, ou a metafísica política, mas prefere a metafísica. Os negócios miúdos, força é confessá-lo. Não desdizem daquela chateza de bom tom própria de um medalhão acabado. Mas, se puderes, adota a metafísica. É mais fácil e mais atraente. Supõe que desejas saber por que motivo a 7ª Companhia de Infantaria foi transferida de Uruguaiana para Canguçu. Serás ouvido tão somente pelo ministro da Guerra, que te explicará em 10 minutos as razões desse ato. Não assim a metafísica. Um discurso de metafísica política apaixona naturalmente os partidos e o público, chama-os a partes e as respostas. E depois não obriga a pensar e descobrir. Nesse ramo dos conhecimentos humanos, tudo está acabado, formulado, rotulado, encaixotado. É só prover os alforjes da memória. Em todo caso, não transcendas nunca os limites de uma invejável vulgaridade. Farei o que puder. Nenhuma imaginação? Nenhuma. Antes, faze correr o boato de que um tal dom é ínfimo. Nenhuma filosofia? Entendamo-nos. No papel e na língua, alguma. Na realidade, nada. Filosofia da história, por exemplo, é uma locução que deves empregar com frequência. Mas proíbo-te que chegues a outras conclusões que não sejam as já achadas por outros. Foge a tudo que possa cheirar a reflexão, originalidade, etc, etc. Também ao riso? Como ao riso? Ficar sério, muito sério? Conforme, tens um gênio folgazão, prazenteiro, não hás de sofreá-lo nem eliminá-lo, podes brincar e rir alguma vez. Medalhão não quer dizer melancólico. Um grave pode ter seus momentos de expansão alegre, somente. E este ponto é melindroso. Diga. Somente não deves empregar a ironia. Esse movimento ao canto da boca, cheio de mistérios, inventado por algum grego da decadência, contraído por Luciano, transmitido a Swift, a Voltaire, feição própria dos cépticos e desabusados. Não, usa antes a chalaça, a nossa boa chalaça amiga, gordura, redonda, franca, sem biocos nem véus, que se mete pela cara dos outros, estala como uma palmada, faz pular o sangue nas veias e arrebentar de risos suspensórios. Usa a chalaça. Que é isto? Meia-noite? Meia-noite? Entras nos teus 22 anos, meu Peralta. Estás definitivamente maior. Vamos dormir, que é tarde. Rumina bem o que te disse, meu filho. Guardadas as proporções, a conversa desta noite vale o Príncipe de Maquiavel. Vamos dormir. E esse foi Teoria do Medalhão, de Machado de Assis. Um conto que é um manual de conselhos de como não ser.
Né, escrito ali no século XIX, mas a gente pode puxar para hoje com tranquilidade e compreender muitos destes conselhos, porque o que Machado faz é ironia, né? Ele ironiza esse modelo de colocação social, onde o que importa é aparentar inteligência para ter influência, mas não precisa substancialmente ter essa sabedoria. Né? E é isso que causa uma certa estranheza, porque o pai tá dando conselhos ali de forma séria, assim, né? E você fica achando, tá, mas isso não é muito bom, não. Até fala pra fechar a porta, né? Uma questão, assim, muito de íntima e secreta, né? E é um pai recalcado, porque ele queria ter sido o medalhão na vida dele, só que ele falou que faltou instrução dos pais dele. Né? Esse conselho que vem de pai para filho, na verdade, esse é um dos requisitos de um medalhão. Ele tem que ter um pai que o conduz a ser um medalhão. Então, é meio que uma questão hereditária, Sim. Né? E que a gente pode talvez até traduzir como nepotismo de poderes, né? Porque é assim mesmo que a gente vai tendo essas influências passadas de geração em geração. Não precisa se esforçar muito para ter vários exemplos nítidos, né, na história recente do país ou atual, enfim, né, em qualquer, e não só no nosso país, no Brasil, como em tantos outros, né, a gente tem sempre essa perpetuação, né, de comportamento das pessoas que estão no poder. E aí entra expressamente no final do romance, do conto, aliás, o Machado coloca... Ele cita a obra... Maquiavel. Lá do século XVI, né? Foi escrita em 1513 por Maquiavel. Até a edição que a gente tem aqui em casa, ela recebe comentários de Napoleão Bonaparte. Então, veja o quão, assim, para líderes, né? E líderes de modo geral, desde empresários, né? Não só políticos, mas governantes em si, procuram sempre estar atentos aos ensinamentos de Maquiavel. E porque o que ele fez? Ele inaugurou um novo modo de pensar para a humanidade. Aí, no meu ponto de vista, o Machado lê essa humanidade e nos traduz, né, a partir da análise do comportamento social. Então, vamos abrir mais as camadas desse comportamento agora, porque é curioso pensar, né, Lucas? 2 séculos depois... Esse conto, ele vai versando sobre a carência de ideias e de ciência que a gente ainda enxerga hoje. E eu vejo que hoje tem muito mais medalhão, talvez, do que na época do Machado de Assis, porque a rede social amplifica a categoria do medalhão, né? Como ele coloca. Inclusive, dá pra começar a chamar certas pessoas de medalhão só pra deixar os outros confusos, não saber o que quer dizer. Perfeito sua colocação, porque isso eu não coloco no texto pros apoiadores, mas foi algo que eu pensei, porque isso eu deixei aqui pra nossa conversa. E você... Olha lá o medalhão, lá postou de novo que tá aí. Eu sei quem que é esse. Tem tanto medalhão por aí, uns que recebem encadeirada na cabeça, inclusive. Então, eu vi, tem um caso agora recente, né, que aconteceu de um medalhão, que não sei se você viu o vídeo do empresário lá no campeonato de tênis. Você sabe que eu vivo numa bolha, né? Mas esse eu vi. Não conhece os memes. Esse eu vi, sim. Então, que daí Tava com a amante. Não, esse é do show do Coldplay, já foi esse. Nossa, amigo, eu não vi, não. Não, já foi, esse já passou. Mas esse também era, será que não? Mas é o mesmo sentido que eles estavam lá nesse campeonato de tênis e o tenista tava autografando e falando ali com a plateia. E daí o tenista deu o boné pra um piazinho, assim, tipo, dos seus 9 anos. E esse cara pegou e puxou o boné do piazinho. E ficou pra ele, o piazinho, devolve, começou a chorar. E o cara fingiu que não tava ouvindo, assim. Daí foi descoberto que esse cara é um CEO de uma grande empresa. Roubou o doce da criança. Ele roubou o boné tirou da mão do piazinho. Que horror. E além disso, ele deu um depoimento que ele nem se desculpou. Ele falou que foi errado a atitude e tal, mas, tipo, meio que falando, esse menino tinha que ter sido mais rápido na próxima vez. Tipo, ele deu a entender que ele, né, imagina, ele passou por cima de muita pessoa pra ser aquele CEO daquela empresa grande. Enfim, daí tá tendo um boicote, todo mundo foi lá e deu avaliação negativa pra empresa dele, enfim, o cara também tá depois sofrendo as consequências da internet. Mas é um caso também de medalhão, né? Da pessoa que ali vai se portar de uma forma, eu sou digno, eu sou
né, eu tenho a minha honra aqui, só que daí você, graças a câmeras por toda parte, ele é capturado fazendo esse ato, assim, super mesquinho, né, e feio. Justamente. Nossa, bem interessante trazer esse fato atual, porque assim, esse conto, ele versa sobre a carência de essência e a carência de ideias, porque o pai fala com todas as letras, não é para você criar nada novo, não ouse pensar, né, formular novas ideias, só copie os modelos que funcionam. Então, essa postura do medalhão, ela é acobertada por uma aparelhagem social que vai deixando a pessoa notória, mesmo sem ela saber verdadeiramente sobre quase nada. Sim. E isso é um conceito muito claro, assim, do medalhão. E eu até queria que você inserisse que a gente ganhou essa história, né? Ela veio pelo correio. Verdade, eu ia falar isso no começo, né? Esqueci. Mas essa foi uma sugestão de um dos nossos apoiadores, que inclusive mandou o livro pra nós aqui. E dentro desse livro tava, um dos contos era a Teoria do Medalhão, que é o apoiador. Lucas Pereira, lá de Goiás. Ele tirou da sua própria biblioteca. Mandou uma edição antiga, bem bonita. Capa de couro com letras douradas. Eu sou apaixonada por essas edições. E foi muito legal porque ele colocou a indicação ali no meio, né? Eu gostaria que vocês fizessem esse conto. E daí é meio que quase uma dobradinha do Machado, né? Que a gente trouxe na semana anterior, retrasada, né? O Delírio, de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Entrou no meio episódio com parceria de leiturinha e agora a gente traz de novo no 285. Então adiantamos um pouco, mas eu tinha comentado talvez o 300, achei melhor já trazer porque a gente tá no quente. Mas falar assim, essa história, Teoria do Medalhão, ela saiu na Gazeta de Notícias em 1881. Então esse diálogo entre o pai e o filho, na verdade, o Machado sempre gosta de jogar, né? Aconteceu há 20, há 30 anos atrás, há 10 anos atrás. Então, esse diálogo, nesta noite em que o Janjão, né, chega à maioridade, ele tem 21 anos, e olha já o nome do filho, né? Janjão. Sim. Entrega. Era 5 de agosto de 1854, a noite que ele fez aniversário ali. Então, essa conversa, tudo lhe é aberto, como se o mundo fosse revelado, né, pro Janjão, na boca do pai dele. E sempre foi assim, então, como eu disse, o pai que orienta. E além dos pais, tem influência de terceiros, que é fundamental para compor um medalhão, e alguns hábitos, tipo o voltarete, o dominó e o whisky, né? Bilhar. E o bilhar também, né? Então, tudo isso dá um destaque social e possibilidades de eloquência. Porque num jogo assim, né? Você vai falando, jogando as ideias na mesa, né? E assim, tem outra questão fundamental tratada no conto, que é a idade. Então, para ser medalhão, deve-se ter experiência ou aparentá-la, pelo menos. Então, ele coloca uma idade média de 45 anos. Para se tornar um medalhão. Então o menino teria muitos anos para galgar essa carreira. Ele fala um momento, ufa, profissão é difícil, chama de profissão. Então veja o nível que a gente tá, né? Então o pai vai desenrolando toda a matéria pro filho se tornar esse medalhão. E daí tem algumas tiradas, tipo, antes das leis reformemos os costumes, que é uma coisa para ele falar no meio de uma conversa. E é engraçado porque um pai nunca iria admitir isso, na verdade, né? Pai verdadeiro. Um medalhão... Não admitir que ele está tendo esse papel de medalhão. Acho que uma pessoa que se torna um medalhão, ela, de repente, vai pensar que ela... É super cool. Mente pra ela mesma que ela conquistou aquilo com, né, decência, com... Que foi meritocracia. Então, ela nunca vai admitir que usou da teoria do medalhão, né? Então, é engraçado que o Machado de Assis faz, que ele coloca o pai como se soubesse de tudo aquilo e falasse as claras, né, pro filho, sendo que numa situação real, acho que a pessoa não falaria assim tão as claras. Né? Porque ele, da forma como o pai coloca, é um caminho hiper mega digno que ele tem que trilhar, né? E ele usa um termo, fala assim, empregue com frequência a expressão filosofia da história, mas fuja de tudo que enseje pensar e formar opinião própria, porque é perigoso pensar. Deve-se usar a chalaça, né? Então esse é conselhos do pai, que ainda fala pro filho adotar sempre a metafísica, porque os discursos metafísicos apaixonam, né? Enquanto os objetivos não. Então ele fala para ele ficar sempre
sempre no adjetivo, que é a alma do idioma, né? O adjetivo é aquele que dá a qualidade, que caracteriza, né? Cheio de podcast hoje, que tem os medalhão falando por 2 horas e não falam nada. E o pior, criança, que já é medalhão, dando conselho também, e falando, né? Criança ali com seus 11 anos, medalhãozinho, falando da vida easy busy que tem, né, da correria, etc. Da vida fácil, só que, né, com correrias e escola, ainda tem que fazer escola, enfim. Mas só para fechar as classes gramaticais aqui que o cara costura, né, o substantivo é a realidade nua e crua e o adjetivo é a alma do idioma, então fique com o adjetivo. Não posso deixar de dizer que esse conto já gerou diversos estudos acadêmicos e a gente compreende como, o porquê, na verdade, que é bem o centro, né, de ouro da história. Por que as formas de ascensão social estiveram e sempre estarão arraigadas em estruturas arcaicas e patriarcais, né? Porque a gente tem mesmo isso, né? No exercício do poder, principalmente. E além do Maquiavel, tem outras obras que eu tenho que citar aqui, que estão nesses textos que eu falei, né, que estudam sobre o conto, que correlaciona o texto do Machado com outros bem importantes. Um é do Freud, O Mal da Civilização, o mal na civilização, na verdade, é o psicanalista tão famoso, né? O outro é Resposta à Pergunta, que é esclarecimento do filósofo Kant, o alemão, o Immanuel Kant. E ainda tem de um filósofo ítalo-argentino que se chama José Engenheiros, que é O Homem Medíocre. Esse é mais na cara, assim, né? Mas são todas obras que a gente pode relacionar com a teoria do medalhão. Dá pra falar muita coisa sobre isso, né, Lucas? É uma discussão imensa e eu espero que a gente tenha comentários bem peculiares e capciosos nas nossas caixinhas. Sim, então obrigado aí, Lucas Pereira, por enviar o livro pra gente, né? Por ser um apoiador e dar essa sugestão que a gente acatou, né? A gente lê, os apoiadores dão as sugestões e a gente considera sempre com muito carinho, lê. Eles são conselheiros, né? E eles sempre dão essas sugestões que tem tudo a ver com o podcast, né? Então, a maioria delas, se não todas, a gente sempre faz aqui, né, no podcast. Então, obrigado aí, Lucas Pereira, pelo seu apoio. Se você quer fazer igual o Lucas Pereira, esse é um apoiador do Leitura de Ouvido, você pode entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Dessas 2 maneiras você recebe 3 recompensas, que é uma, entrar nos nossos créditos finais todo episódio. A segunda é receber o estudo aprofundado toda sexta-feira também, que que a Dayana faz aqui do Leitura de Ouvido. Para cada episódio ela faz um estudo muito estudioso. E a arte de capa e junto Lucas, com a arte de capa que eu faço também, vai para todos os nossos apoiadores. E a terceira recompensa é entrar no Clube Leitura de Ouvido. Já posso anunciar o próximo encontro? Claro, pode. O episódio, o tema dele? Então vai ser a nossa maravilhosa escritora brasileira que faz aniversário em 24 de setembro. Tchan, tchan, tchan! Júlia Lopes de Almeida. E olha só, a gente vai fazer uma dobradinha da Júlia. Os nossos membros do clube já receberam as instruções, já os links do texto para baixar, para estudar, o link dos episódios, que serão 2 episódios. O primeiro e único que a gente não tem notas de rodapé, então é importantíssimo. Quem é membro do clube vai receber isso novinho, fresquinho, Lucas em primeira mão, que é Incógnita. Você adora esse conto. É o meu favorito, da Júlia Lopes de Almeida, lá do comecinho do podcast, que a gente ainda não fazia essa discussão final, mas agora essa discussão vai ser feita ali no Clube Leitura de Ouvido. Então é imperdível. E o segundo, que a gente vai trabalhar com esses 2 textos para analisar a obra da Júlia, é As Três Irmãs. Também passa uma mensagem super profunda, é um texto mais contemporâneo, que a gente pode refletir sobre a maturidade, o envelhecimento e a morte, né? Que a gente é bem interessante também, além da incógnita, que é justo a morte, né? Então é muito pertinente a gente falar da morte pra gente aproveitar melhor a vida. Os textos da Júlia dão sempre essa mensagem profundíssima, então não perca tempo. Se você quer participar, é 18 de setembro, faça o Pix ou faça o apoio pelo apoia.se/leitura de ouvido a partir de
De hoje. Dê R$20, eu queria que você completasse. Você pode a partir de qualquer dia. Nós não combinamos, né, Lucas? Tá bom. Então, pra você entrar no clube do Leitura, é R$20 ou mais, né? Então, se apoiar menos que isso, é só as 2 primeiras recompensas. R$20 ou mais, entra no clube também. E os nossos apoiadores são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Arlete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Evandro Benck, Felipe Cronato, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, João Wildeu de Araújo, Karine Pacheco, Lilian Amaral, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Mike Santos Araújo, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simon Brum, Mônica Tocarnia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Silvusca Valente, Harmana Frais Yashitsky, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Se você quer ser um apoiador, mais uma vez é em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Vai lá e dá de presente pra Dayana, que o aniversário dela é esse dia 7 de setembro. E o seu presente pode ser um apoio. Até eu quero falar do apoio lindo que a Lina fez. A Lina Soares me mandou presente pelo apoio. Sim, ela é uma apoiadora de longa data já aqui do podcast. Amiga. E ela, sim, virou amiga até. E ela mandou um apoio extra, né? Porque é o teu aniversário. Então, obrigado aí, Lina. Eu gostei da dica. Aceito livros. Ou entra pro clube que eu já fico feliz. E daí eu também te dou de presente de volta toda essa discussão, né? Essa sabedoria verdadeira, fundamentada. Que não é de medalhão. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.